Isso aqui não é uma cidade abandonada. Isso é o Japão, um dos países mais ricos, organizados e desenvolvido do mundo, mas onde em muitos lugares parece que simplesmente não tem ninguém. E a pergunta é: para onde foram todas essas pessoas? Basicamente, quando a gente pensa no Japão, vem na cabeça lugares como Tóquio, luzes, multidões, tecnologia, mas isso é só uma parte da história, ou seja, uma parte do Japão. Eu já morei em algumas regiões aqui no Japão e de grande parte no interior. Já morei em Tóquio também, na grande metrópole, mas eu pude observar algumas mudanças e diferenças aqui no Japão. Essa cidade fica a mais ou menos 80 km de Tóquio, é a região capital, né, do Japão. Tóquio, vocês já sabem, é uma das cidades mais populosas do mundo por metro quadrado. É muito caro viver lá, é muitas pessoas por metro quadrado. Sendo a capital do Japão, um país muito importante, potência, um país de grande volume tecnológico, de grandes empresas multinacionais. E é basicamente para você entender o problema das pessoas não estarem na rua ou não ter muita gente por aqui onde vocês estão vendo, eu obrigatoriamente tenho que falar de Tóquio, a capital do Japão. Hoje é uma sexta-feira, com esse silêncio deserto nas ruas, bora conversar sobre Tóquio. O Japão tem muitos idosos por metro quadrado. Normalmente, idoso não sai muito de casa, eles ficam mais em casa, eles ficam mais de molho, assistindo TV, se recolhendo, descansando, dormindo, assistindo TV e vendo novelas. A base disso, mais ou menos, você vai vendo que não tem basicamente quase ninguém na rua. E normalmente, nos interiores do Japão, o que resta é idoso. Aqui no Japão, basicamente, para você viver em Tóquio, precisa ter uma renda muito boa, precisa ter um planejamento de vida muito estruturado. E por isso, Tóquio entra na jogada como basicamente raptando os jovens de todo o Japão. Basicamente, o idoso hoje que está no interior do Japão, muito provavelmente já trabalhou em Tóquio, trabalhou quando era jovem, guardou dinheiro, comprou uma casa no interior e voltou para poder passar a sua vida no interior. Tóquio rapta os jovens de todo o Japão, atraindo muitos e muitos jovens. Por quê? Porque tem muitas empresas, muitas vagas de trabalhos, melhores salários e maior chance de crescer profissionalmente. A vida social e o estilo de vida em Tóquio, na capital do Japão, é um estilo de vida noturna, cafés, eventos, cultura, moda, tecnologia, tendências, pessoas da mesma idade e muitas coisas que os jovens gostam. Interior é silêncio, pouco movimento, quase nenhum entretenimento jovem, essas coisas.
Um dos grandes motivos disso tudo é a taxa da natalidade no Japão. Alguns pesquisadores dizem que se o Japão não melhorar a taxa de natalidade, novas pessoas, novos bebês, o Japão está arriscado em entrar em extinção em alguns anos, muitos anos, mas está arriscado. E isso é perigoso para a população, para a economia, para o Japão em geral. O Japão está envelhecendo muito rápido. Hoje, mais de um quarto da população tem mais de 65 anos de idade. E basicamente os jovens estão indo embora, deixando para trás essas cidades, literalmente, indo para Tóquio, para outros países. Aqui existem muitas casas abandonadas, existe até um nome para isso, o Akiá. As casas abandonadas são milhões pelo país todo, casas que ninguém quer nem de graça. Nesse conjunto de casas aqui nesse bairro no Japão, eu pude observar que existem muitos idosos nas casas. Não fiquei gravando e nem parado olhando, porque tem que respeitar também a privacidade de cada um. O Japão é considerado um dos países mais seguros do mundo e, literalmente, quando existem mais pessoas novas, mais pessoas arteiras, né, com querendo novas experiências e tal, e aí automaticamente, como o Japão tem muitos idosos, acaba sendo um país muito mais tranquilo, muito mais silencioso, muito mais seguro. Claro que já entra o contexto da cultura, do respeito, do todo aqui do Japão, né? Toda essa educação que eles passam. Isso faz muita gente pensar o que é progresso de verdade. Será que o país deu certo? Será que deu errado? Será que é bom viver aqui ou não? É interessante que o Japão está passando por problemas de densidade demográfica que nenhum local do mundo está passando ainda. Na verdade, tem alguns países indo para esse gráfico, como os chineses, por exemplo, mas nenhum no nível do Japão, da Coreia do Sul, por exemplo. O Japão ele tá num nível acima. Pessoas estão casando menos, pessoas estão decidindo ter menos filhos e isso está acontecendo no mundo todo. Daí muitos dizem, né, que como o Japão está há alguns anos na nossa frente em desenvolvimento, a gente não chegou nesse estágio ainda. Estamos caminhando para ele. Bom, para finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e foi com muito carinho, né, do fundo do coração, observando, reflexão sobre alguns pontos característicos aqui do Japão e da minha região, principalmente. Eu estou no interior do Japão no momento, pretendo estar indo para metrópole, para Tóquio e mostrar para vocês mais características diferentes que às vezes no nosso dia a dia acaba passando, né? E a gente deixa de refletir o básico, mas conforme a gente vai morando aqui no Japão, vai conhecendo a cultura, vai vendo os pontos negativos e positivos, a gente consegue refletir e criar uma base para mostrar para vocês da forma mais realista e sincera, né, possível. Cada um tem seu ponto de vista, cada um tem suas características, introvertido, extrovertido, mas cada um assim, eu, pelo menos, né, procuro mostrar para vocês a minha realidade e a realidade de pessoas que estão à minha volta, né, de uma forma meio que refletindo o básico do Japão e de outros lugares também que eu pretendo mostrar para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante o vídeo a upar. E até o próximo vídeo. Tamo junto, abraço.